Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso módulo 2, que a gente vai falar de exposição. Agora a brincadeira começa a ficar mais séria. É uma parte do curso que eu acho bem legal, bem interessante, por alguns motivos que a gente vai conversar agora com vocês. Bom, eu deixei essa imagem aí de fundo justamente porque ali é uma exposição bem criativa, bem diferente e que você tem que planejar para fazer. Então a gente vai conversar como é possível fazer esse tipo de imagem diretamente na sua câmera, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Todo mundo aí com o seu bloquinho, vamos anotar, pega o livro, anota, escreve. É muito legal essa parte, muito interessante mesmo. Bom, primeira coisa importantíssima para vocês é que não adianta tecnologia, não adianta câmeras de última geração, câmeras com muitas facilidades. A melhor câmera, você compra a câmera mais cara se você não consegue fazer uma exposição criativa ou uma composição adequada, ou melhor ainda, os dois. Um depende do outro. Vocês vão aprender que existem várias exposições corretas. Entendam, correto é diferente de criativo. Ok, gente? Então, por exemplo, lá naquela foto anterior, essa daqui, por exemplo, a exposição correta aqui deveria ser como? Iluminando a modelo bem iluminada, né? Qual seria a exposição correta se eu colocasse a modelo como a fonte de luz principal? Aqui eu usei da minha criatividade para poder realçar a silhueta da gestante, usando na parede da própria casa dela uma iluminação artificial, tá? Bem forte, tanto que aqui ficou até branca a parede, né? Então, bem forte para poder ser suficiente para deixá-la bem escura na foto. Tá? A gente vai conversar sobre isso mais à frente. Mas aqui eu usei da minha criatividade para poder fazer uma exposição bem criativa ali naquele caso. Beleza? Então, exposição criativa é diferente da exposição correta. A exposição correta a gente faz usando o nosso celular, a câmera no modo automático, a câmera no modo P, tá? Agora, a exposição criativa vai depender muito de você e usar os modos manuais da câmera. Vamos brincar nesse universo do modo manual, ou dos modos de abertura, ou do modo de velocidade, tá bom? Que as câmeras têm também. Lá na frente a gente vai conversar sobre esses modos de câmera, mas a gente vai trabalhar muito com a parte manual da sua câmera para poder conseguir a exposição mais criativa. Lá para frente do curso, a gente vai tratar este assunto aqui, composição, tá? Então a gente vai deixar para conversar mais para frente. Nesse módulo, a gente vai falar de exposição. Eu só deixei aqui essas duas para vocês entenderem que não adianta câmeras de última geração se você não faz uma exposição criativa ou uma composição adequada. Na teoria, a exposição é a quantidade de luz sendo aplicável sobre um material fotossensível. Essa é a teoria. Agora nós vamos à prática, que é o que é mais interessante para a gente. A gente vai tratar de prática nesse curso. Então vamos embora. Bom, se você nunca fotografou em manual, está aqui um exercício para você fazer. Tá bom? Seja no seu celular, na sua câmera semi-profissional, na sua câmera profissional, você vai lá, se for no celular, procura o modo profissional do celular e você vai alterar para abertura 5.6, f5.6 de abertura. Procura lá e coloca f5.6 de abertura. Vai para um lugar externo, procura um lugar na sombra, se tiver ensolarado o dia, procura uma sombra qualquer, pode ser de árvore, de prédio, qualquer lugar que tenha sombra, ou se tiver nublado, qualquer lugar. Pega uma pessoa, um amigo, um parente, coloca bem pertinho da parede, assim, uns 2, 3 metros da parede, se afasta dele e você vai regular na sua câmera agora a velocidade até que você consiga colocar lá naquela escala. Então você coloque bem no meio aqui a setinha da escala, tá? Então vai deixar aquela setinha ou barrinha, o que tiver, bem no meio e você vai fazer a fotografia, beleza? Essa é a exposição correta da sua câmera. Então, se você nunca fez isso, modo manual, a exposição correta é quando você coloca lá na sua escala o ponteirinho no zero
ao regular a velocidade. É isso que a gente faz o tempo inteiro na fotografia, tá? Para fazer a exposição correta é dessa forma. Para fazer criativa, aí você vai brincar um pouquinho, tanto com a escala quanto com os valores que a gente vai começar a conversar agora na tríade da fotografia. Se vocês nunca viram esse triângulo na fotografia, então aqui está, estou apresentando para vocês a grande tríade da fotografia. Essa tríade, como o nome já diz, são 3 variáveis que a câmera tem que regulam, que determinam a exposição da sua câmera. Então, a primeira delas, abertura, que é a abertura do diafragma. Então, essa abertura vai determinar, como o nome já diz, o quão vai estar aberta a lente da sua câmera. Tá? A abertura é regulada na lente, tá? Não é na câmera, é na lente. Então, a gente tem valores desde lá 1.2 até f32 em algumas lentes. Esse número máximo aqui varia de lente para lente, tá? O número mínimo também. Quanto menor o número, agora é que começa, assim, alguns fotógrafos, eles começam a se perder aqui. Por quê? Você vai ver que, diferente da velocidade, quanto menor o número do diafragma, mais aberta estará a lente. Números altos, lentes mais fechadas. Outra variável importantíssima é a velocidade. Já já a gente vai discutir um pouco mais sobre os assuntos aqui, sobre cada variável dessa. Mas aqui eu só quero que vocês entendam quais são as 3 variáveis. Então, a abertura, que fica na lente da câmera e regula o quão aberta está essa lente ou fechada. A gente tem a velocidade regulada na sua câmera, e aí vai depender de cada câmera. Tem câmeras que vão de 30 segundos até 1 por 8.000 segundos. Tudo vai depender de cada câmera. Tem câmera que vai até 1 por 4.000 segundos, tem câmera que vai até 1 por 2.000 segundos e assim vai, tá? Então vai de câmera para câmera. Por isso que lembra quando a gente conversou sobre nichos de fotografia? Se você vai fotografar, por exemplo, qualquer assunto que se move muito rápido, você vai fotografar, por exemplo, esportes, é muito importante que sua câmera atinja 1 por 8.000 segundos de velocidade. Muito importante mesmo. Nesse caso, é importante na câmera. Olha a diferença de você, por exemplo, quando trabalha a abertura, que você precisa que a sua lente fique bem fechada em alguns casos. Então você vai fazer algum tipo de paisagem, você quer que a lente seja bem fechada. Você quer atingir um f22, até um f32 nesse caso aqui, tá? Para conseguir bastante informação, como a gente vai ver agora mais à frente. Vejam, a abertura está ligada diretamente à lente da câmera. Velocidade está ligada exatamente à sua câmera. E a velocidade é a velocidade que o obturador capta a imagem. A câmera trabalha com um sistema de cortinas. Então está lá seu sensor da câmera, tá? Aqui está o sensor da sua câmera. Esse sensor fica fechado. Ele fica fechado. Quando você clica para fazer a foto, dependendo da velocidade que você tenha colocado na sua câmera, vamos colocar assim, você tem 2 tampas aqui que a gente chama de cortina. Então, dependendo da velocidade, uma cortina abre, tá? Primeira cortina, e a segunda cortina abre. Então, tudo vai depender da velocidade que você coloca. Isso é muito rápido, tá, gente? Baixas velocidades, a primeira cortina abre, o sensor fica totalmente exposto na fotografia. Velocidades muito elevadas, muito altas, a primeira e a segunda cortina sobem quase que juntas, então o sensor vai sendo exposto aos pouquinhos, mas de forma muito rápida. Isso aqui sobe muito rápido, tá? E ele vai captando a imagem, tá? Então ele é como se fosse um filete que sobe, pegando o sensor por parte. O importante você saber é que o que regula a velocidade dentro da sua câmera é um sistema de cortinas, onde tem primeira cortina e segunda cortina. Elas é que vão fazer esse sistema de acordo com a sua velocidade que você coloca na câmera. Velocidades, então, muito baixas,
o sensor fica totalmente exposto durante a fotografia. Velocidades muito altas, ele coloca o sensor aos poucos expondo para a fotografia e subindo muito rápido isso. Vamos à terceira variável, que é o ISO, também ligado à sua câmera também. ISO é a sensibilidade do seu sensor, sendo que a gente parte de ISO 100. Tem algumas câmeras que você tem ISO 50, mas a gente parte, o natural do sensor, o sensor totalmente natural, in natura, ele é ISO 100. O que acontece na sua câmera quando você amplia o ISO, quando você sobe esse ISO? É como se você pegasse esse sensor e esticasse ele. Quanto mais alto o ISO, maior a sensibilidade do sensor. E o que vai acontecer? Se eu estou ampliando o meu sensor digitalmente, esticando o meu sensor digitalmente, aqui ó, eu tenho um monte de pixel. Lembra que a gente conversou sobre pixel? Eu tenho um monte de pixel aqui no meu sensor, né? Então aqui ó, tem os pixels um do lado do outro. Ó. O pixel fica um do lado do outro. Quando eu amplio, abre um buraco maior entre um pixel e outro. A distância de um pixel para o outro aumenta. Isso faz com que eu tenha os famosos ruídos, que são causados por ISOs elevados. O que a câmera faz para compensar esse buraco entre um pixel e outro? Ela calcula, ela faz uma interpolação, ela calcula que cor entraria aqui nesse espaço. E aí ela coloca aquela cor. Isso a gente chama de ruído. Então, quanto maior for o meu ISO, mais ruído tem na minha câmera. E aí entra uma parte de tecnologia, né, gente? Assim como na velocidade tem muita tecnologia envolvida, câmeras que tenham altíssimas velocidades são mais caras do que câmeras com menos velocidades, porque requerem mais tecnologia. Idem para o ISO. Não necessariamente as câmeras que têm ISO mais alto são as mais caras, mas as câmeras que demonstram menos ruído em ISOs elevados são mais caras, tá? Então, por exemplo, a minha câmera é uma 5D Mark IV. Baixíssimo ruído em altos ISOs, baixíssimo mesmo, tá? Então, sensacional essa câmera, tanto em velocidade quanto em ISO, para fazer fotografias noturnas ou fotografias de esporte. Lembrando que aqui, essa velocidade que a gente está falando aqui é a velocidade do obturador, é a velocidade em que o sensor vai pegar, vai captar aquela imagem, aquela luz, tá? Não é a velocidade de disparo, que é diferente. Velocidade de disparo é quantas fotos por segundo uma câmera vai conseguir fazer fotos. 17, 15, 9 fotos por segundo. Isso não tem nada a ver com a velocidade do obturador, que é a velocidade com que essas cortinas, que a gente acabou de conversar, vão abrir e revelar o sensor, mostrar o sensor para aquela luz. Tirei minha câmera aqui para vocês verem os desenhos que eu fiz aqui. Vamos repetir aqui essa parte aqui, ó, do ISO, tá, gente? Ó, então, ISO 100, eu botei aqui. Eu botei ISO 500 aqui, ó. Então, vocês podem ver que aumentou o tamanho do meu sensor digitalmente. É como se eu esticasse o sensor. Ó, e aqui, ó, vamos supor que aqui é 2400 de ISO. Tá? Dando um exemplo só, tá, gente? E aí vocês podem ver que os pixels, eles também vão sendo esticados junto com o meu sensor. E aí abre espaços entre um pixel e outro que são maiores, tá? Então, é esse preenchimento aqui desse espaço vazio é que dá o ruído, dependendo de cada câmera, dependendo de como a sua câmera interpola essa cor e mostra aqui uma cor aqui dentro do sistema RGB. Tá? É só porque a minha câmera estava em cima, então agora para explicar para vocês esse desenho que eu fiz ali no cantinho. Continuamos ainda na tríade. A gente falou da abertura, a gente falou da velocidade, a gente falou do ISO. O quão isso afeta? Bom, na abertura, lembra que a gente falou que aqui são lentes bem abertas e aqui lentes bem fechadinhas, certo? Isso afeta a minha profundidade de campo, ou seja,
Isso define quem vai estar focado, quem vai estar desfocado. Sim, gente, muita gente gosta daquele efeito que vai fotografar uma pessoa e o fundo está totalmente desfocado, não é isso? Isso é sua lente que proporciona. É sua lente que proporciona o quão você vai poder brincar com o foco e quão você vai brincar com o tipo de desfoque que vai acontecer. Isso a gente também vai conversar mais para frente. Lentes produzem um efeito chamado bokeh. Acho que é assim que escreve. Esse efeito bokeh, ele é de acordo com o desfoque. Então é o efeito de desfoque que é feito quando você tem aberturas muito elevadas, muito altas, tá? Ou seja, números baixos de abertura. Quanto menor o número da minha abertura, estou repetindo, gente, para botar na cabeça de vocês. Não se preocupem, com o tempo isso vai virar, já vai estar no seu sangue, tá? Eu no início também tive dificuldade de entender que número baixo de abertura significa lente mais aberta. Mas com o tempo você vai pegar isso, vai virar, vai estar no seu sangue isso aí. Então assim, ó, lentes abertas, quanto mais aberta tiver sua lente, menor vai ser a profundidade de campo. Ou seja, você vai ter menos local focado, menos local que tenha foco. O restante vai estar tudo desfocado. E aí tem uma relação muito importante com a lente que você está usando. Então, por exemplo, se você faz, vou dar um exemplo para vocês, para a gente falar de profundidade de campo, tá? Primeiro vamos falar disso aqui, ó, profundidade de campo. Deixa eu botar até minha câmera. Se você tem uma lente de 100 milímetros e coloca 1.2 de abertura, ele vai te dar uma profundidade de campo diferente de uma lente 24 milímetros com os mesmos 1.2. Quanto maior for a distância focal da minha lente, com a mesma abertura, menor vai ser minha profundidade de campo. Então eu consigo desfocar mais ainda. Vamos pensar no desfoque. Ó. Eu consigo pensar em desfocar mais ainda se eu tiver uma lente, por exemplo, se eu colocar numa lente 200 milímetros, f1.2, e da mesma distância para uma pessoa, por exemplo, eu desfoco ela muito mais do fundo do que numa lente 24 milímetros 1.2. Conseguiram entender isso? Se não conseguiram entender, por favor, quero que vocês anotem para a nossa live, tá? Muito importante eu explicar isso para vocês e vocês entenderem. A gente vai colocar alguns exemplos para vocês, mas entendam. O desfoque que vocês adoram, vou colocar aqui de novo, ó, desfoque que vocês adoram, esse desfoque de fundo, ele é proporcionado pela abertura e a distância focal. Beleza? Desfoque é definido pela lente. Então, se eu tenho uma lente com uma distância focal de 100 milímetros e ela tem uma abertura máxima de 1.8, f1.8, quando eu configuro ela em 1.8, eu obtenho uma profundidade de campo bem curta. Tão curta que se eu não tomar cuidado, eu foco meu nariz e desfoco minha orelha. Olha a importância de você entender como você vai trabalhar essa profundidade de campo. A gente chega a um ponto, vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui na frente mesmo. Ó. Eu tô aqui fotografando, aqui sou eu, tá, gente? Olha que legal, sou eu, tô com a minha câmera aqui, ó. Gostaram? E aqui está a pessoa que eu vou fotografar, tá bom? E aqui todo o cenário, as árvores, tá? Dependendo da lente que eu uso, vamos supor, eu uso uma 200 milímetros e eu tô com uma abertura de 2.8. O que vai acontecer? Tudo que estiver dentro do campo aqui estará focado.
o restante desfocado. Vamos apagar aqui meu exemplo, vamos mudar o exemplo. Vou agora mudar o exemplo, tá? Beleza, agora vamos lá. Eu tenho uma lente 24 milímetros e eu vou lá e coloco os mesmos 2.8. Vamos falar para a gente poder já... A minha profundidade de campo aumenta bastante, tá? Então, tudo que estiver dentro desse campo estará focado e o restante desfocado. Conseguiram entender isso daí, gente? Fotografia de retrato, a gente geralmente não fotografa pessoas com uma distância focal muito baixa. O ideal de você fotografar pessoas, e a gente vai ver isso lá na frente, é 50 milímetros para cima, para você não deformar o rosto da pessoa. Então, por exemplo, se você usar 50 milímetros e comprar uma lente 1.8, 2.8, você já consegue desfocar ela de qualquer fundo que esteja uma distância da pessoa. Se você, por exemplo, botar uma 1.2, você não precisa nem ter muita distância não, você consegue já desfocar da ponta do nariz para a orelha, como eu falei antes. Vamos para o próximo, vamos agora falar de velocidade. Vou apagar isso tudo aqui e vamos falar de velocidade. Como dizemos anteriormente, a velocidade está ligada exatamente à sua câmera. Ela é definida pela tecnologia que a sua câmera tem ao abrir e fechar o seu sensor através do obturador ou sistemas de cortina, como a gente falou anteriormente. Então, quanto maior for o número que tiver na sua câmera, mais velocidade eu tenho do obturador, mais congelamento eu vou ter da minha imagem. Então, se eu quero fotografar, por exemplo, um beija-flor com as asas totalmente congeladas, eu preciso de uma velocidade muito alta, muito alta. Então eu preciso de 1 por 8.000. Se tem um carro em alta velocidade e eu quero congelar esse carro na minha fotografia, congelar mesmo, eu preciso de alta velocidade. Quanto menor for a velocidade, maior será meu efeito de movimento na foto. Júlio, 30 segundos, eu já tentei fazer uma foto 30 segundos, né? Eu segurei a câmera, botei 30 segundos e sai tudo borrado. Claro, são 30 segundos a qual o meu sensor estará exposto e fotografando. São 30 segundos de fotografia, de imagem. Então, qualquer variação, mesmo que você prenda a respiração, mesmo que você segure lá uma lente, sei lá, de 24 milímetros, que não mexe tanto, você não está dando zoom, né, nada, não adianta. Sua respiração, só de você segurar a câmera ali, só de você apertar o botão, já vai dar variação na sua câmera e já vai estar tudo borrado. Por isso que, dependendo de cada pessoa, lógico, né, e dependendo da lente que você está usando, movimentos, por exemplo, 1/15 numa lente de 50 milímetros, já pode começar a ficar borrado a fotografia. Beleza? Ó, isso é só para vocês entenderem que quanto menor a minha velocidade, maior a sensação de movimento. Você que está começando agora, é legal você testar isso. É legal você chegar numa rua, por exemplo, pegar qualquer rua que você tenha bastante movimento de carros, coloca uma pessoa que você queira fotografar, pede para essa pessoa ficar imóvel e vai brincando. Bota lá, 1 por 8.000, fotografa e vê como é que vai ficar os carros em volta. E vai diminuindo isso. 1 por 3.000, 1 por 1.000, 1 por 500, 1 por 100, 1 por 50, 1 por 20. Você vai acabar também vendo que, dependendo já da velocidade, a pessoa vai ter um fantasma, né? Vai ter como se tivesse tremido ali, vai aparecer um leve fantasma, um borrão. Ali você já vai saber qual, naquela lente que você está usando, qual é a velocidade mínima para você fotografar uma pessoa totalmente imóvel, sem que ela fique borrada. Só para você, isso é legal para você testar, brincar. Mas, por exemplo, Júlio, com a experiência que eu tenho, se eu pegar um casamento, por exemplo, que eu não posso ficar arriscando as pessoas ficarem borradas, então um casamento, eu estou lá com uma lente de 200 milímetros para fotografar um noivo distante de mim. Eu, no mínimo, eu vou colocar 1 por 250 se tiver todo mundo imóvel,
e para eu me garantir 1 por 400 para não sair borrão. No mínimo, tá? Isso é mínimo. Nunca vou fotografar 200 milímetros 1/50, 1/100. Ah, você não consegue? Não. Se eu for lá, prender o meu cotovelo, prender a respiração, até consigo se a pessoa estiver imóvel. Mas eu vou arriscar? Eu estou fazendo um casamento, gente. Eu vou arriscar? É diferente de você estar num ensaio a qual você quer mostrar um movimento, você está com uma lente de 200 milímetros, você quer mostrar movimento, e você pede para a pessoa ficar imóvel enquanto você está ali, ó, fotografando e tentando mostrar movimento. E deu errado, vai de novo. Deu errado, vai de novo. Você está no ensaio. Agora, o casamento, você não vai pedir para a noiva parar de entrar. Para de entrar, não entra agora não. Peraí, eu estou testando. Não. Você tem que ter o feeling de que você, num determinado evento, você não pode perder a imagem. E a gente vai ver aqui na frente que a exposição correta depende dessa tríade. Eu vou ter que fazer um ajuste de abertura, velocidade e ISO para que eu consiga a minha exposição, para que a foto não fique muito escura, tá? Que a gente chama de subexposta. Tá? Então, tomar muito cuidado. Às vezes você vai lá, você está com 200 milímetros, e aí você vai lá e você não quer desfocar muito o fundo, você quer que as pessoas apareçam atrás da noiva. A noiva está no meio do caminho, já no meio da nave, como eles chamam, né? Está no meio do caminho e você quer as pessoas atrás focadas e não desfocadas. Então você vai precisar, como a gente falou, de quê? Você vai precisar de uma lente mais fechada. Vamos supor que você coloque f8. Você está com uma lente de 200 milímetros. E aí você vai ter que compensar na velocidade e no ISO para poder conseguir aquela exposição correta. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho como é que funciona isso, já já. Mas só para dizer para vocês que às vezes você precisa mexer em outros parâmetros para não afetar a sua fotografia. Se a minha exposição correta com f8, do não suposição aqui, tá? Fosse 1/50 naquela condição de luz, eu ia aumentar, eu não vou mexer nisso porque eu quero todo mundo focado, lembra? Eu ia aumentar meu ISO para que eu conseguisse aumentar também minha velocidade. Porque quando eu aumento a sensibilidade do meu sensor, eu consigo sim melhorar e aumentar outros parâmetros para poder fazer minha exposição. Fechou isso aqui então, pessoal? Quanto menor a velocidade, maior a sensação de movimento na foto. Quanto maior a velocidade, mais congelado vou ter a minha foto. E isso você vai depender do que você está fotografando e o que você quer apresentar e retratar. Vamos para o ISO então. Acredito que realmente a melhor forma de você falar de ISO, que também está ligado à sua câmera, é dizer que ISO 100 é meu sensor in natura. É meu sensor cru, sem eu aumentar a sensibilidade. A sensibilidade do sensor, ou ISO, ele vai definir o quão eu vou ter de luminosidade, o quão eu vou conseguir ter mais luminosidade na minha fotografia. Ou seja, quanto maior o número ISO, mais luz aquele sensor vai captar. Se eu tiver as mesmas condições de abertura e velocidade e alterar apenas o ISO, vocês vão ver que a foto vai ficar cada vez mais clara quanto maior o meu número do ISO. Lembra que a gente falou que é praticamente esticar o sensor, aumentar o sensor de tamanho? Quando eu aumento o ISO, então, se eu tenho o sensor maior, mais luz entra, né, gente? Olha aqui, mais luz e vai entrar naquele sensor. E como a gente viu anteriormente, quanto maior o ISO, mais ruído, que é o lado negativo. E aí vem uma pergunta clássica de alunos. Júlio, qual o ISO máximo que eu posso fazer na minha câmera? Gente, vai depender da câmera que você está usando. E também há uma correlação com a lente que você está usando por conta do bokeh que ele produz.
Então, o que eu vou dar para você de exercício é, pega a sua câmera, fotografa em vários ISOs, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, 1600, 3200, 6400, tá? E assim diante. Vai fotografar e vai ver aonde você já consegue enxergar ruído. Vai imprimir em tamanho A4, 21 por 29 centímetros. Imprime as fotos em tamanho A4 e vai ver o quanto de ruído você vai ter na foto. Ali você já vai ter um parâmetro. Vai depender sempre para quem você está trabalhando e para o que é, tá? Então, se vai apresentar numa tela, geralmente ruídos são menores do que imprimindo. Você vai imprimir uma foto, banner que você vai imprimir, vai aparecer mais ruído do que um A4. E aí você vai ter que testar, não tem jeito, gente. Vocês vão ter que testar de acordo com o que vocês produzem de fotografia. Ah, eu faço fotos para banners de aniversário. Beleza, então foco nisso aí, vai correr atrás, vai testar com a câmera que você tem qual ISO você consegue, tá? E tem uma outra coisa que você tem que entender. Deu muito ruído na sua câmera, você ainda tem um artifício que se chama Photoshop ou qualquer aplicativo que você tenha de tratamento e pós-produção. Fechou isso aqui, então? Entenderam? Então a tríade é importantíssima porque ela vai determinar a sua exposição na fotografia. A gente falou dos 3 parâmetros, a gente falou do que elas afetam na foto. Aqui eu deixei uma imagem interessantíssima para vocês verem tanto a abertura, quanto a velocidade, quanto o ISO, os efeitos. Podem ver aqui, ó, a cena é uma pessoa em frente a uma paisagem. F32 consegue praticamente mostrar detalhes tanto da pessoa quanto da paisagem. E quanto maior for a abertura, eu estou abrindo mais a minha lente, podem ver aqui, ó, a lente vai ficando mais aberta, ó, maior vai ser o desfoque do meu fundo. Olha essa aqui, que tem 1.4, olha aqui, ó, quase não dá para ver o cenário, tá vendo aqui, ó? Pegaram isso aí? Vou fazer uma foto. O que eu preciso ver primeiro, velocidade ou abertura? Depende. Depende de quê? Vou fotografar a noiva entrando na igreja. Eu quero que no meio da igreja, quando ela estiver no meio da nave, no meio da igreja, no meio da entrada, eu quero tirar a foto dela. Eu quero que as pessoas ao fundo apareçam focadas. Eu preciso pensar primeiro na abertura e não na velocidade. Por que eu preciso pensar primeiro na abertura? Porque eu quero as pessoas focadas ao fundo. Então eu vou usar uma abertura F11, F8, F16 para conseguir essas pessoas focadas ao fundo. E aí eu vou ver a velocidade que eu vou fotografar para, lógico, não deixar a pessoa borrada. E o ISO é o último parâmetro que eu olho, é o parâmetro que vai definir, lógico, a abertura, nesse caso, que eu quero, a velocidade ideal, para não deixar ela borrada, e aí eu trabalho no ISO. Vamos mudar a situação, deixa eu apagar aqui. Vamos falar da velocidade. Quanto mais baixo o valor da velocidade, maior será a sensação de movimento. Então, se eu tenho uma pessoa correndo e eu fotografo 1 por 8.000, 1 por 4.000, 1 por 1.000, essa pessoa vai aparecer congelada na foto. Eu vou diminuindo essa velocidade. Eu fotografei 1 por 8, essa pessoa vai aparecer um borrão na foto. 1 por 2 é muito borrado. Então, se eu quero demonstrar em alguma foto que a pessoa está dançando, por exemplo, e eu peço para ela balançar bastante o vestido enquanto ela dança, eu vou achar um ponto em que a velocidade vai, de certa forma, congelar um pouco o rosto dela,
mas como ela está mexendo muito o vestido, aquele vestido vai virar um borrão. Entenderam? É o que eu quero. E aí, beleza, é isso que eu quero fazer, eu vou primeiro pensar na velocidade. Se é esse meu objetivo, eu vou primeiro pensar na velocidade. Depois eu penso numa abertura em que eu vou desfocar as pessoas de fundo para não aparecer ninguém roubar, talvez roubar até a atenção da cena. Eu quero desfocar todo mundo que esteja dançando mais para trás. Então vou usar uma abertura bem grande, bem alta. Vou usar um F2, 2.8, por exemplo. Entenderam como é que funciona? Ó, eu fui primeiro na velocidade, vou na abertura. Agora sim eu penso no ISO para poder fazer a minha exposição. E o que você tem que entender do ISO, como a gente já falou, é que é a sensibilidade do sensor, e quanto mais baixa a sensibilidade, menos ruído eu tenho na foto. Então, quanto mais alta a sensibilidade, mais luz eu vou ter na imagem, em compensação, mais ruído. Olha a quantidade de ruído aqui, ó. Ó. Claro isso para vocês, pessoal? Se não tiver claro, eu preciso que vocês anotem e a gente discuta na live. Isso é importantíssimo. Toda quinta live a gente vai discutir esses assuntos. Perfeito, então, pessoal. Então, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre a fotometria. Então, fica com a gente, assista a próxima aula, que a gente vai agora juntar essas três variáveis para fazer a exposição correta e a exposição criativa de acordo com o que vocês querem fazer.